volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio nós vamos juntar a inteligência artificial e as artes. Nós vamos conversar das implicações da inteligência artificial realmente existente na dublagem e, em especial, no mundo das artes e no mundo dos dubladores. Bom, todo mundo sabe que a inteligência chamada generativa, inteligência artificial generativa, foi um frisson ano passado, né? Todo mundo falando, todo mundo usando, e na realidade, o que nós percebemos é que a gente está falando de é, modelos de linguagem, grandes modelos de linguagem, que atuam com muitos dados, extraindo padrões de dados para poder criar textos, e agora, inclusive, substituir vozes, extrair padrões de imagem, de vídeo, pegar essa nossa imagem, por exemplo, a minha imagem, e colocar num lugar onde eu nunca estive, ou seja, criar avatares novos. Enfim, as implicações no mundo das artes e do trabalho em especial são muito grandes. E para falar sobre isso, cara, eu tô aqui com o Alexandre Apolinário, que é um multi-performance, não sei se eu falei certo, mas ele é cantor, ele é ator e é dublador. E é também da Universidade Federal do ABC, né? Isso é legal também. Então, Apolinário, obrigado por você estar aqui com a gente. Que E isso, estamos juntos, professor. estamos aí. E eu queria que você me falasse aí o que está te incomodando tanto com isso que tem sido chamado inteligência artificial. Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? Sim. Cumprimento a todo mundo aí que tá ouvindo o podcast. Olha, eu acho que muitos sentimentos me perpassam quando eu penso na inteligência artificial. Um deles é medo, né? É, um- Raiva. Raiva E também? raiva, porque, olha, eu acho que a inteligência artificial ela fala de um momento que a gente está vivendo em que a gente tem medo do futuro, em que a gente tem medo. Eu acho que a gente caminha para um lugar, para um mundo vazio, para um mundo não um mundo vazio, mas um mundo muito perigoso, né? Eu acho que falar de inteligência artificial, a gente fala principalmente, a gente esbarra numa coisa que tem sido levantada há algum tempo, mas eu acho que a água bateu no nosso bumbum, né? Porque regulamentação da internet, principalmente. Eu acredito que a inteligência artificial ela está vindo muito desenfreadamente nas mãos de todo mundo. Então, todo mundo está tendo acesso a isso, ao mesmo tempo que tem um boom das redes sociais, todo mundo conectado, e essa foi a primeira premissa, e o mundo agora é globalizado, não sei o quê. E, de repente, estávamos fornecendo dados, né? Hoje nos tornamos escravos, viciados, adictos de aparelhos, telefones, celulares, e da mesma forma, a gente está vindo aí um boom. Nossa, que incrível! Eu consigo romper barreiras aqui, criar coisas absolutamente do nada, sem que eu não tenha esforço técnico nenhum, esforço intelectual nenhum e consiga criar um mundo aqui na palma da minha mão. Uau, como isso é incrível! Eu acredito que nem tudo que reluz é ouro, né? Eu acho que o mundo que a gente tem vivido, né? Essa Matrix, né? Do próprio filme, eu acho que tem demonstrado isso. É, é um mundo que reluz, e parece muito bom, que é tudo muito incrível, mas eu acredito também que tem uma questão muito forte que é não. Eu sou do Candomblé também, né? Opa! Eu sou uma pessoa espiritualizada, então, tipo.
que tem um certo, que estudo esse letramento espiritual, e eu entendo que a gente não está evoluindo moralmente para acompanhar essa evolução tecnológica, né? Por, por, É, por que a moral não acompanha a revolução tecnológica? Ou seja, você acha que a revolução tecnológica está despertando o que a gente tem de ruim? É isso? Não, não, eu, como pessoa do Candomblé também, eu não acredito que nenhuma tecnologia possa, seja puramente maligna, né? Eu acredito que a gente não sabe utilizar as tecnologias que a gente tem. Por que que é moral? Porque é, a gente está pensando apenas no prazer individual das pessoas e não nas conquistas coletivas que a inteligência artificial possa trazer. Então, eu não quero usar a inteligência artificial para que, junto ao professor, junto à escola, a gente possa pensar novos métodos de avaliação, de ensino, de construção de materiais didáticos, ou que isso possa me fornecer de tal maneira não, o que eu possa ajudar um aluno de forma crítica a entender de tal forma, ou alguém que não tenha conhecimento sobre um assunto, né, que essa plataforma esteja disponível para me ajudar e a fazer a construir criticamente sobre algum assunto, não. Ela está, por exemplo, hoje no Brasil, a gente acha que fazer um meme com a voz de alguém é legal. E aí Isso. essa parte do a gente entrar nessa coisa do meme é muito importante, né? Hoje em dia tem estudos sobre memes, né? Os memes ditam tendências de Tá. moda, de mentalidade. Então, eu pegar uma coisa que eu tenho visto muito na. Posso falar o nome da rede social, não? Claro, deve. Do, Tik- do- por exemplo, no TikTok, né? Que é uma rede muito incrível, assim, massiva de conteúdo e que tem coisa muito incrível. Ah, shorts incríveis, assim, materiais incríveis. Mas, por exemplo, às vezes eu me deparo, né, pelo algoritmo, uma dessas coisas de dublagem, Pernalonga cantando João Gomes. Como assim? Cara, eles pegaram a voz do dublador lá do Pernalonga, que ele fazia, e aí, o que que é, velhinha, não sei o quê. E aí eles colocaram na inteligência artificial e voz do Pernalonga cantando João Gomes. Aí, cara, então, tipo, é um cruzamento de direitos, assim, direito autoral, propriedade intelectual, que a gente não. Cara, eu não sei se essas pessoas estão ganhando sobre isso. Eu não sei a que ponto isso é benéfico, sabe? Ah, mas é só uma brincadeira, né? É um campo muito perigoso. Por isso que a gente não chegou em consensos comunitários sobre o uso da inteligência artificial. Ah, mas aí vai limitar uma brincadeira? Cara, É, mas a que ponto essa brincadeira também é saudável, né? A que ponto essa brincadeira não está afetando os direitos de outras pessoas, né? Ah, mas eu estou criando isso aqui e tal. Mas, ao mesmo tempo que parece livre, que parece ingênuo, ou até livre-arbítrio, sei lá, entre aspas, né? Até que parece, sei lá, é, completamente livre de nenhuma violência, sim. mas ao mesmo tempo que a gente não tem conhecimento técnico sobre o aparato tecnológico que estamos enfrentando, né? Você trouxe um negócio interessante, né? Quer dizer, um não, vários, né? A gente pode. Vamos separar Pô, um pouco aqui. Na verdade, eu queria começar por esse negócio dos dubladores, mas não esse moleque que usou um site que está uhum, disponível para eu retirar o padrão da minha voz e de repente ele coloca a minha voz lendo um texto ou até interpretando um texto, né? Em alemão. Aí aparece eu que não falo alemão, o cara, Sérgio Amadeu falando alemão. Nossa, que interessante. caramba, poliglota. Tem vários sites que fazem isso por um tempo curto, se você tiver um plano pago. Mas na verdade, Polinário, esse site, ele em geral usa uma base, um modelo de extração de padrões, né? Que foi desenvolvido por uma grande Big Tech, né? Então, a empresinha, ela adequou lá, fez uma interface bonita e tal,
permite que coloque minha imagem, minha voz para extrair padrões, mas na verdade, na hora dela fazer a nova voz do Sérgio falando alemão, ela usa a base, o modelo treinado de um grupo Meta gigantesco ou de um OpenAI que tem servidores lá na Microsoft, enfim, do Google. Na verdade, a gente vê milhares de empresas fazendo coisas de inteligência artificial, mas que todas usam a base de pouquíssimas grandes corporações que são capazes de treinar modelos que precisam de muitos dados, muito processamento, muita máquina. Só estou falando isso, Apolinário, porque é, essas empresas elas estão dizendo: ah, eu não quero regulação da inteligência artificial, porque isso vai matar a inovação, e eu estou vendo muitas empresas criando coisas inovadoras como essa, de extrair minha imagem e me botar num lugar que eu nunca tive, extrair minha voz, o padrão da minha voz, e me botar num lugar ou para fazer uma dublagem. E isso gerou, já é problemático com a questão que você nos traz, de uma brincadeira que você pergunta, será que essa brincadeira é legal, né? Mas e quando está no mundo do trabalho, né? Você vê, teve uma greve, né? Teve uma Sim, greve. Eu até convido aí as pessoas para lerem, não necessariamente eu concordo, mas tem a United Voice Artists, ela lançou exato. um manifesto aí gigantesco dizendo que proibir que se use base de dados, essas big techs, de voz. O que você me diz disso? O emprego de alguns, tipo, dubladores, de artistas, está em risco? Sim, completamente. Teve essa big strike, né? Big É, strike. que lá nos Estados Unidos, principalmente, né? Hoje é um dos maiores polos, né, de produção cinematográfica do mundo. É, mas falando Hollywood, né? Então Hollywood parou, né, no ano passado. E isso, a gente fala sobre o mundo globalizado, né, e tal, essa coisa, mas realmente o mundo é conectado, né? Então, um dos maiores polos de produção de entretenimento, de conteúdo, parou. Isso significa que nós, dubladores, também paramos, consequentemente, e até um pouco compulsoriamente, né? Então, começaram com roteiristas, depois com atores, então produções inteiras foram paradas, né? Produções que todo mundo, algumas que eram para ter lançado, mas é isso, né? A gente está em luta por direitos, né? É um mundo que a gente quer às vezes se institucionalizar, mas para viver, às vezes, na essência, acredito que para viver melhor comunitariamente, né? Em comunhão. Mas algumas grandes empresas acabam atrapalhando essa boa comunhão. Então, como é que isso impacta? Né? Lá nos Estados Unidos, já estava rolando isso. Então, um ator, sei lá, o Chris Hemsworth, né, o Thor, da Marvel, vai lá e ele assina no contrato dele que ele vai liberar a voz dele, né, para a inteligência artificial, para a alimentação dessa inteligência artificial, para essa máquina trabalhar ali com a voz dele. Então, quando ele, um exemplo, né, não estou dizendo que o Chris assinou esse contrato, é, mas o que estava rolando esse embate aí. Então, o ator, lá na matriz, vai assinar um contrato dizendo que ele está cedendo a voz para a inteligência artificial. Então, o que isso vai acontecer? Quando ele chegar no Brasil, a voz dele já vai estar, entre aspas, dublada Em por uma português. máquina, em português brasileiro. Então, tipo, isso já matou, porque ele é o protagonista, isso já matou uma cadeia ali de trabalho, né? Aí, a segunda, isso começou a reverberar de tal maneira lá fora. Agora, isso eu tô falando de outra coisa. Agora, suponhamos que também existe um outro cenário em que não há essa assinatura de cláusulas de alimentação de inteligência artificial. O que que aconteceu aqui? O que está acontecendo? É,
os dubladores, né, estão reféns de um tipo de maquinário de tecnologia que pretende cooptar a nossa voz, né, a nossa própria voz, né, que já está aí difundida no mercado brasileiro. Você liga a televisão, tá passando a nossa voz. Você vai no eu falei do meme anteriormente, né? O quantos memes querendo ou não, às vezes ajudam os dubladores, né? Tipo, muitos memes ficaram. Muita gente faz meme com a dublagem, né? Porque ficou muito Claro. característica, né? Enfim. E o que que pega aqui? A gente. Essas distribuidoras que também são lá de fora, né? Não existem. Raramente existe uma distribuidora com o pé propriamente brasileiro, né? Ela vai distribuir o filme. Ela quer que nós assinemos contratos que não protejam o nosso próprio aparelho de serviço, que é a nossa voz, que faz a gente chegar aonde a gente chegar, Ô, que faz a gente se Apolinário, alimentar. me explica aí que o pessoal que está nos ouvindo, eu mesmo não sei como funciona isso. Como é que é isso? Você falou que a distribuidora que contrata o dublador, é isso? Então, o que acontece? A distribuidora tem o produto dela e ela contrata um estúdio de dublagem, e aí esse estúdio fica como interveniente, e aí o estúdio vai contratar o dublador, né? Mas a matriz ainda vem pela base, né? Sempre, quem está distribuindo o filme. É, Hum. seja Netflix, Universal Studios, Riot Games, tal. Essas grandes distribuidoras produtoras de filme, né? É, e aí o que acontece? Esse já tem acontecido no mercado, né, de pessoas estarem cedendo as vozes para inteligência artificial. O que é legal e o que não é legal? Eu falei de regulamentação. Eu falei sobre desenfreio também. Então, é desenfreado. Vai acontecer. É como se alguém nos anos 2006 ou 2010 falasse assim: ah, não usem celulares. Ah, então você acha inevitável isso aí. Já está, já não, já está acontecendo. Então, já foi o tempo que foi para ser inevitável, já foi. Então, se já está acontecendo, já. Mas o que não é inevitável? A regulamentação disso. É ok um dublador ceder a voz dele para a inteligência artificial, desde que ele seja comunicado sobre isso, desde que ele esteja recebendo sobre os direitos Da voz da, dele. da sua essência humana, do seu trabalho, porque ele ganhou, ele estudou para ele conseguir dublar um filme, ele estudou para se tornar ator, né? Ele deve receber os direitos disso. E por que não ele deve receber quando a voz dele estiver vinculada a alguma coisa assim e tal. Nos contratos que a gente assina, sempre que vem um trabalho, a gente assina um contratinho sobre direitos, né? Parece até que tem algumas questões ilegais assim, sobre ceder direitos. Ninguém cede direitos, aparentemente, né? A gente cede, né, o nosso trabalho para a nossa voz ali usar naquele trabalho. Mas o que tem acontecido foi que algumas empresas assim de big techs têm cooptado as nossas vozes para realizar trabalhos diversos que não pertencem, né? Que não fomos avisados sobre isso, que não fomos chamados para debater sobre isso. Então, parece até uma lei simplória, né? Você trabalhou, você recebe sobre isso. Agora, o momento que você trabalha e aí o seu dado, né? Porque a voz também se torna um dado. é, Ela vai para uma nuvem de uma internet aí, eu digo nuvem, né? Uma base de dados em que ela pode ser utilizada de qualquer maneira, é, e desenfreadamente, de livre e espontânea vontade, sem que o dono dessa voz receba sobre isso. Isso parece até um pouco complexo de explicar o quanto que é delicado isso. Eu não sei se dá para me fazer lúcido, mas isso é muito complicado porque é o nosso objeto de serviço. Então, é,
É Agora, difícil até elaborar algumas metáforas ou analogias sobre isso, porque é não, um eu campo entendo. tão novo. Ô, Apolinário, o que acontece é o seguinte, nesse teu caso, isso para mim é muito fácil de entender, que é assim, você dublou um personagem qualquer num filme ou num game, ou sei lá no que, você dublou aquela voz, você teve um trabalho interpretativo, porque não é só ler de qualquer jeito, você tem que acompanhar a emoção, o Sim, trejeito, enfim, é nítido que o dublador tem dubladores. É um trabalho muito difícil de fazer, artístico e tudo sim, mais. Então você tem que ser remunerado. A inteligência artificial pegou a tua voz, Apolinário, ela tem que te pagar. Isso para mim é muito nítido. Isso para mim até aí, ó, pode até virar uma lei específica imediatamente. Agora, olha só, essa parte que não está resolvida. A empresa lá assinou com qualquer ator ou atriz um contrato que a voz desse ator ou atriz, de acordo até com a lei de copyright americana, que é diferente da brasileira, lá você pode vender o direito, os direitos mesmo, não tem o tal do direito moral. E aí, essa voz de um ator ou de uma atriz vai para a inteligência, na verdade, para o deep learning, ou aprendizado profundo, que também é metafórico, porque a máquina não aprende nada. O que tem lá são algoritmos de extração de padrões. Só que ele autorizou, Apolinário, olha que loucura, ele autorizou que a voz daquele filme, ele pode inclusive ter se restringido, limitado a só aquele filme, ou aquele, sei lá o que é, uma peça artística específica. Aí, esse estúdio, ele põe lá no modelo de Deep Learning que traduz para 180 idiomas. E aí acabou efetivamente o trabalho do Apolinário no Brasil, porque já vai vir com a voz daquele ator mesmo, sei lá, o Tom Hanks, o Robert De Niro, com a voz dele, o Robert De Niro, não preciso mais traduzir o Robert De Niro. E aí, o que que você me diz disso? Porque isso, o que que vai acontecer? Isso pode acontecer. A greve dos roteiristas lá teve dubladores e tal, que é um número menor, porque em geral é um número menor que dubla em inglês, né? A gente aqui dubla, a minha impressão, bem mais do que eles. A maior parte da indústria cultural que bomba no mundo é inglesa, né? De língua inglesa. Eu sei que tem o K-pop coreano, tem um monte de coisa, mas em geral é em língua inglesa. Então, a greve que pegou feio também, por causa da internet, da inteligência, desculpe, artificial generativa, na verdade é o deep learning dos grandes modelos de linguagem que escrevem roteiro. Os roteiristas pararam e teve um acordo. Mas eles não vão parar para impedir que a voz de atores sejam traduzidas maquinicamente para as várias línguas. E aí, como que o Apolinário vai fazer? olha, o Apolinário hoje vai numa assembleia de dubladores, porque é isso. Eu acho que a gente esbarrou num conceito antigo já, né? Que o tal querido Marx falou sobre a luta de classes. Então, de novo, são pessoas muito ricas, né? Donos de aparatos tecnológicos, né? Então, e contra trabalhadores que agora tudo se complexificou, né? São direitos que estão sendo é, retirados. Então, o que que a gente pode fazer? O que está acontecendo? Os dubladores estão se unindo, das praças, né? Que a gente fala, principalmente dos polos do Brasil, que são São Paulo e Rio de Janeiro, para tentar para lutar, né, em acordo com sentar junto a esses grandes estúdios, essas grandes distribuidoras, e sentar e falar assim, olha, isso está acontecendo, mas nós queremos que seja desta maneira.
É o que tem acontecido E essa e maneira não. qual é, Apolinário? Você já tem alguma ideia do que reivindicar? Eu acredito que seja a regulamentação. O que vai ser ok? Que sejamos, que sejamos chamados para participar dos acordos comerciais que envolvem o nosso direito, a nossa voz e tudo que tem diz respeito a ela. E que nós acordamos sobre isso, né? Porque é sobre justiça, né? Não é justo algo que eu me esforcei para fazer, algo que eu estudei para fazer, que eu trabalhei no mundo, esteja disposto a ir dessa maneira sem que eu esteja ganhando sobre isso, né? Que não haja crédito, que não haja valor financeiro mesmo, porque essa é a linguagem que se traduz, né, no universo capitalista. Então, é sobre isso, discutir os direitos e os limites em que essas regulamentações e que esses acordos devem ser feitos. O que não pode acontecer é um filme que eu dublei com tal empresa, ela escolher, não me chama mais, e pegar minha voz para aquilo e usar é, de seu livre e bom entendimento da maneira que for o meu objeto de vida, de trabalho, que é a minha voz, né? Agora, você não acha, Apolinário, que eu já ouvi pessoas falando isso? Ah, mas a inteligência artificial, ela vem, né, essa realmente existente, que é baseada em dados, extrações de padrão, ela vai vir e vai é, passar por cima de uma série de atividades e vai tornar obsoleta uma série de profissões. Como já aconteceu com outras áreas mesmo do mundo industrial, né, que o remarcador de preços em supermercado, ele, na verdade, foi substituído por código de barra, né? Ele vai para outra área. O que que você pensa disso? Você acha que é, essa coisa, esses argumentos, eles podem ser contidos? Ou seja, não é porque tem a tecnologia que ela tem que ser empregada, tem que ser usada, tem que ser aplicada. É, e isso não é um ato ludista, né? Você não está destruindo máquina, você está dizendo que tem algumas profissões que são das artes que têm que ser respeitadas, é isso? O que eu acho que a dublagem é um objeto artístico, né? Certo. É, Há sei lá quantos mil anos atrás, as pessoas assistiam teatro. Sim, 2024, as pessoas assistem teatro. Então, perfeito. qual que é a diferença? Não sei. A questão da dublagem é porque, da mesma maneira que eu falo que um ator estudou para dublar, para viver aquilo, aquele ator que está na câmera também estudou para aquilo. Ele está vivendo aquilo. Tem algo que é incomparável, que e é incomparável, que é o objeto humano, que é essa vivência humana, que é a experiência humana, que é uma coisa que uma máquina nunca vai conseguir fazer é sentir. Ela pode emular os sentimentos, ela pode emular uma voz de choro, mas é, ela nunca vai conseguir compreender tudo o que aquele ator estava ali sentindo naquela cena especificamente, o que aquele ator dentro do estúdio vai conseguir sentir e emular da, da, da maneira mais fiel possível. Como é que ela vai trazer o objeto do que é amar alguém? Como é que ela vai trazer o objeto do que é ficar triste? Pô, Como é que interessante. ela. Apolinário, mas Porque, quando você dubla, você também tem que sentir aquilo? olha, tem técnicas, né? Você tem que estar conectado, né? Porque a gente estuda para isso. Porque, no fundo, o ator tem que ser dublador. Quando não é, a gente vê essas coisas que acontecem por aí, enfim. Mas o ator, o dublador ele é ator. O objeto de estudo dele, ele é a experiência humana, são os sentimentos, né? Porque no fundo
eu acredito que o mundo se resolva também, tem a ver com sobre isso, né? Essa é a poesia das coisas. A gente sobre contar histórias, né? Todo filme está contando uma história, seja ele um filme bom ou ruim e tal, mas tudo aquilo ali é um objeto de experiência humana. Ele está contando uma experiência vivida por humanos, que deve ser contemplada também e concebida é, e dublada também por uma experiência humana, e no caso também brasileira, né? Porque nós brasileiros entenderemos a forma de traduzir essa versão brasileira para esse público, né, que a gente está lidando, né? Porque é isso que é a dublagem. Dublagem no termo estrito seria substituir uma faixa de voz, né? Uma faixa por outra faixa. E aí, nessa questão, a gente entra com a versão brasileira das coisas, né? Tem aquela versão brasileira, Herbert Richards. Mas a gente entra com aquilo que a máquina nunca vai ter, que é a experiência humana, né? Por isso que as dublagens brasileiras são tão famosas, já foi reconhecida por como ser uma das melhores do mundo, porque a gente se empenha em fazer isso e a gente estuda para poder também traduzir essa experiência humana, né? Porque é sobre isso, o teatro é sobre essa comunhão, é sobre tudo que é vivido no mundo lá fora, tentar traduzir ao palco, ou tentar traduzir a lente de uma câmera e, para nós dubladores, traduzir perante o microfone. A gente tem que traduzir um choro perante o microfone, um sorriso perante o microfone. O que eu posso estar dizendo pode ser muito metafórico, muito Não, é, é arte. lúdico, assim, mas é só alguém que já viu um filme, se emocionou com ele, que chorou com o filme, que viu um desenho e lembra até hoje. Eu lembro até hoje da Caverna do Dragão que eu assistia e não sei o quê. Essas coisas, esses sentimentos, essas vozes que estão na nossa cabeça, uma máquina nunca vai conseguir reproduzir esses sentimentos. Uma máquina nunca vai conseguir sentir do jeito que a gente sente, né? Por isso Claro. que a gente louva a humanidade, ao melhor da humanidade, né? E que a gente deva perseguir o melhor da humanidade, não algo que Claro. pode falar assim, mas a máquina vai em algum tempo, talvez ela consiga, né? Mas ainda assim, não o povo dá exemplo dessa fábrica de vela, né? Sim. Não vamos inventar eletricidade porque a fábrica de vela está aqui. Não, mas o que importa não é não é sobre o recurso, não é sobre eu estou falando sobre algo incomparável, incomparável e completamente emulável, né? Que é o É. recurso humano, que é a vivência Agora, humana, que uma a- máquina não vai ter. essa questão, Apolinário, que o pessoal não presta atenção do que está acontecendo com os dubladores, que tem especificidades, é claro, mas imagine, para todas e todos que estão nos ouvindo aqui, repare que você poderia contratar aqui o próprio Apolinário para dar uma aula, sei lá, uma aula sobre o que é a dublagem, uma aula introdutória. Aí você assina um contrato que você entrega todos os direitos de imagem e de voz para a empresa que usa modelos de deep learning, de extração de padrões com uma rede neural artificial. Aí sabe o que vai acontecer? Ele pega essa aula que você deu, ótimo, e você liberou toda a sua imagem. Aí ele pega o seu estilo e põe na aula de uma escola que só tem curso online, que estão liberando agora, eu acho um absurdo. E essa escola, né, de ensino, sei lá, médio, ela vai fazer o Apolinário da aula de história, de geografia, de por quê? Porque ela já pegou o seu padrão e ela põe com a sua seu trejeito interpretativo, certamente sem a emoção, mas ela vai tentar emular aquela sua risada, aquela sua piada, aquela sua forma de falar, e vai ser aplicada para fazer aulas expositivas ou até de cálculo, você está explicando.
ali na tela do computador. Entenda, isso é o sonho do empresário da educação, é o sonho. Eliminar o professor. É o sonho do capitalista, eliminar o trabalhador. Eles até, inclusive, não chamam mais trabalhador de trabalhador, eles chamam de colaborador, que é um eufemismo. Mas, enfim, a tecnologia está aí para extrair padrões e fazer isso. Então, eu queria dizer a você que o jogo ele está indo fortemente e está avançando nesse sentido de tudo que pode ser codificado será codificado, exceto se a gente regular, se a gente tiver controles sociais e tal. Só que isso não é consensual se a gente tem que regular, né? Esse que é o problema. Eu já vi, inclusive, artistas que não são dubladores dizendo que não, a máquina será mais um artista. O que você acha disso? A máquina é mais um artista, é mais um professor, e nós vamos ter que aprender a conviver com isso? É, eu bato na tecla de que talvez essas pessoas. é, Meu gato está derrubando Ah, meu tripé. Mas eu bato na tecla de que não. O humano criou a tecnologia, né? O humano tem que se apropriar da tecnologia. Esse é, tá. eu acho que o limite moral que eu falei no início. Ah, Eu tá. acho que eu acho que a gente, por exemplo, criou o celular, mas a gente não conhece as peças que estão dentro desse celular. A gente não sabe o que esse celular faz. A gente não sabe em benefício de quem esse celular está trabalhando. Aí a gente já perdeu o jogo. Por quê? Porque ao momento que eu paro de dominar a minha própria tecnologia, ao momento que ela começa a me dominar em favor de grandes negócios, de uma escravidão até contemporânea, né? Maquina. É, de fato, que nem é no filme da Matrix, eu acho que é muito sobre isso, né? A gente quer emular a própria vida dentro da máquina, né? O que foi esse supostamente perto do que o povo tá falando do metaverso, né? Que agora o povo recuou, que agora é a inteligência artificial que tá. é. Então, eu acredito que não. Novamente, um professor, ele só é um professor e um professor bom quando ele consegue entender a mente de cada aluno, né? E transpor aquele conhecimento para cada aluno. Ele não tava, Interagir, transpor né? aquela informação. Hã? Interagir, né? A educação Interagir. é interação, é fundamentalmente também interação também, né? Sim, como é que eu vou dizer que uma máquina vai de novo, dentro de sala de aula, a nossa formação, muito do que a gente acaba sendo na vida adulta é o que a gente às vezes vivia muito dentro de uma sala de aula, né? Aí, ou a afirmação disso ou a negação daquilo. São dois caminhos, né? Eu não estudei no início, não pude estudar, e agora eu quero estudar para minha vida. Durante toda a minha vida, todos os percalços daquelas interações humanas que às vezes não me foram benéficas, mas que ainda assim tornaram tudo que eu sou hoje. Então, pode ser o sonho dos empresários, mas eu acredito que é, também tem a ver contra a própria vida, né? Contra a própria vida humana, de fato. Se você a gente tende a achar que todas essas evoluções, esses aparatos tecnológicos, eles são livres radicais, livres e neutros Não, perante não, a não. tecnologia, assim, tal como foi a bomba atômica, né? Não. Uma energia limpa, que tal. Mas em outro ponto, isso vai afastando a gente. Tudo isso tem muito a ver com um afastamento da gente com essa essência humana e essência com a natureza também. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente começa a achar que as coisas são etéreas demais, né? Eu estou falando sobre convívio humano, sobre sentimentos e tal. Essas coisas podem parecer etéreas, mas elas não são etéreas. Não. Como é que eu posso dizer isso? A gente, a gente sente raiva todo dia que a gente tem que trabalhar e não é valorizado sobre isso. O choro que a gente chora não é etéreo.
o amor que a gente sente pelos nossos pais não é etéreo, pelo nosso gatinho não é etéreo. Não, essas coisas são concretas e elas têm efeito no mundo real, né? Claro. Aí eu me desdobro sobre política. Os sentimentos não são etéreos, eles são concretudes. Pessoas que não têm o autoconhecimento suficiente, que não têm o controle dessas emoções que foram criadas por um bolo de raiva, que é essa coisa do patriarcado, né? Um cara que tem um súbito de raiva e de repente assassina a esposa e assassina os filhos. Isso é um súbito de raiva que se concretiza no mundo real, né? Então, os sentimentos não são etéreos e também não devem ser condenados. Ao mesmo tempo que também uma mãe que ama muito o filho e faz de tudo por esse filho para que ele se torne uma boa pessoa e consiga viver uma boa vida. Isso também é um sentimento que se concretiza no mundo real, né? Então, ao mesmo tempo essas interações tecnológicas elas vão afastando a gente do que é humano e do que a gente acha que que a gente quer se afastar dessas coisas que a gente não controla, né? Mas na verdade a gente não controla muita coisa e a gente tem medo disso, é o medo do futuro do É, incontrolável. pô, Então, é, a entendimento, a gente vai esbarrar num tema hoje crucial, que é o racismo ambiental. Esses avanços tecnológicos desenfreados esbarram diretamente no racismo ambiental, né? São essas grandes... Porque a gente acha que o Wi-Fi está no ar. Não, o Wi-Fi é conectado por um cabo que liga num cabo, que liga num cabo, que liga num cabo, que liga num claro. tubo enorme de dados de um navio que, que se espalha no mundo inteiro. E que E vai quilômetros e parar quilômetros. nos 5.000 data centers que estão lá nos Estados Unidos, num deles, né? Então, a gente acha que o Wi-Fi é etéreo. Então, a gente trocou as coisas. Então, o sentimento, o amor é etéreo, mas o Wi-Fi não. O Wi-Fi que eu conecto a minha vida, que eu dou todos os meus dados para isso, que conecta num cabo, num cabo, num cabo que dá nos Estados Unidos, isso não é etéreo, entendeu? Então, tipo, eu acho que as coisas se perderam um pouco, né? Pô, Então, esse avanço tecnológico tem muito a ver com a degradação ambiental também, que a gente está vendo esse afastamento, claro. essa apatia ambiental, essa apatia sentimental humana que a gente tem tido e alimentado por nós mesmos. O Apolinário, eu vou aproveitar aqui esse episódio. Eu já fiz um episódio sobre isso, mas vou aproveitar para fazer campanha de um episódio que eu já fiz. Aproveitar esse gancho que você está falando para dizer o seguinte: eu fiz um episódio aí sozinho aqui no Tecnopolítica, explicando ou falando, trazendo informações sobre uma coisa que as pessoas não se tocam: o impacto ambiental da inteligência artificial generativa. Você fala, mas que impacto ambiental? Porra! Toda vez que eu faço uma pergunta ali, eu rodo máquinas em data centers que estão em vários lugares do mundo, os dados podem estar dispersos, ele gasta uma energia absurda. E hoje, o treinamento de modelos de inteligência artificial que ampliam o gasto de energia dos data centers e o gasto de água para refrigerar os milhares de computadores que ficam juntos em grandes estruturas, portanto, o gasto energético dos data centers, ele já tem um impacto ambiental de emissões de CO2 superior à da aviação civil, só para as pessoas terem uma noção. E ele tende a dobrar nos próximos anos o impacto ambiental dos aviões, só para vocês terem uma ideia. Então, nós estamos falando de coisas que você chamou aqui de que não são etéreas, né? Parece, mas não é. Tem coisa que não é etérea, infraestruturas de dominação, porque tem amigos meus que falam: não, isso que você está falando não é verdade, sabe por quê? Tem milhares de empresas de inteligência artificial. Eu falei: não, 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 não. Tem milhares de empresas que fazem aplicativos sobre a base de inteligência artificial de grandes corporações que não passam de 10. Cara,
a coisa, o bicho tá pegando. E aí eles estão tendo impactos nas artes, estão tendo impactos na educação e no mundo do trabalho, né? Eles vão destruir várias, vão destruir, algumas não vão ter como recuar, como impedir, e outras, como vocês são artistas, você falou, estou indo numa reunião hoje. É Sim. isso, né? Vocês vão resistir e vão, essa resistência vai ser útil para ensinar à sociedade o que está acontecendo, né? Mas eu temo, e aí é um temor para dizer que a gente não deve ter temor. O que eu quero dizer é o seguinte: esse exagero que os caras fazem sobre inteligência artificial, Apolinário, na minha opinião, é meio para a gente achar que é uma obra de ficção, e não é, viu? São coisas concretas, são extração de dados. A gente pode impedir a extração de dados, a gente pode exigir que os dados sejam hospedados no nosso país. A gente tem várias É, coisas para fazer, né? sim, e de novo, né? Isso impacta sobre outras coisas, né? Outros aparatos políticos comerciais, né? Tá tramitando no Congresso a PL 1376 de 2022, que é para que a dublagem, a legendagem, a tradução seja feita por empresas brasileiras, né? E por brasileiros aqui, então tem todo o projeto. E aí a gente também tem pautado a nossa discussão para aprovação desse APL, né? Porque isso também impacta um outro campo do setor, que é a tributação. Ô, Apolinário, você Então, me deu uma ideia agora, deixa eu falar, senão eu vou esquecer, eu vou esquecer. É o seguinte, tem muita gente falando, o G20 é muito importante. Essa reunião dos 20 mais ricos que o Brasil lidera a presidência nesse ano. Vai ter uma reunião final em novembro. Cara, uma das reivindicações para os ricos, e estão lá os Estados Unidos, os todos poderosos, tá lá a China. Sabe o que que eu acho? Vocês hum, poderiam falar o seguinte, fazer uma reivindicação ao G20, o G20 aprovar uma resolução de que a dublagem, a roteirização, eu digo, a colocar as legendas, a legenda e várias atividades artísticas seja feita pelos países onde essas obras, né, cinematográficas, sonoras, vão ser levadas. Eu sei que não vai ser aprovado, mas é sempre bom você ir divulgando. Você está com o G20 aí, é legal falar o que que vai acontecer, né, com as artes nos países de renda média, os países que não desenvolvem ou não estão com a primazia do desenvolvimento da IA, né? Legal. eu acho interessante. Eu acho que é uma discussão que não vai acabar hoje, que não vai acabar amanhã, e que ela vai. Eu acho que é como uma pedrinha que você taca no rio. Ela taca lá na frente e as ondas vão chegando, e inclusive de desdobramentos que a gente ainda não percebeu, né? É, Perfeito. porque eu queria ter trazido um pouco mais de tecnicidade no que eu falo, mas eu acho que Ah, eu acho que o trabalho que a gente faz é muito sobre isso ainda, sabe? Sobre realmente a conexão que a gente tem sobre as questões e sobre legal. as histórias a serem contadas artisticamente. É, então, a gente falou sobre distribuir direitos e tal, a gente já faz isso tecnicamente, né? A distribuição intelectual, né? Então a gente assina quando a gente dispõe ali, né? E tal, fica ali disponível por 70 anos. Então, como é que é isso também, né? Até quanto tempo que, por exemplo, eu gravei uma série para um streaming. Quanto tempo essa série vai ficar veiculada ali? Até o streaming acabar? Então, até eu acabar? Até o mundo acabar? Então, também todas essas É uma, questões, eu acho que essas reverberações, eu acho que começou lá atrás, ou tipo assim, lá atrás a gente estava visando a IA e a gente nem tinha percebido, né? Essa tecnologização das coisas, né? O streaming, ou a uberização, de repente é um computador que te responde, de repente é isso. E se for o trabalho, mas talvez esse
sempre foi uma divagação ocidental, assim, que o, Não. o computador fizesse as coisas por mim e que o computador vivesse por mim. Mas é porque talvez, de novo, a gente tenha. é, eu acho que todo mundo devia fazer, nem que fosse um pouquinho de aula de teatro na vida, assim, sabe? Porque Ah, é? a gente tem muito medo das coisas que a gente pode sentir ali. A gente tem muito Verdade. medo dos nossos corpos, a gente tem muito medo das formas que a gente ocupa no espaço, né? Por isso, muitos preconceitos têm muito a ver com o medo da gente mesmo, com o preconceito com nós mesmos e com essa construção narrativa de pessoas lá atrás que colocaram isso na nossa cabeça, que gordo é feio, que preto é ruim, que não sei o quê, essas questões estão a ver com preconceitos enraizados, né? De construção de narrativas políticas para a destruição desses corpos, né? Então, eu acho que o material artístico ele é potente por causa disso, né? Recentemente eu vi o filme do Bob Marley, né? Eu estava na dublagem dele também. E o que foi isso, né? O cara foi caçado é, internacionalmente, dizem até que pela CIA, né? Por causa que ele pregava a paz entre as pessoas através da música. Isso não é emulável pela, pela uma inteligência artificial. Talvez a inteligência artificial nem consiga, se um dia lá, for que nem aquele filme lá do Homem Bicentenário, ela não vai conseguir, talvez, entender o jogo político que a gente é capaz de fazer. Então, tipo, eu acredito que a arte, ela seja o que talvez seja uma das coisas mais humanas que a gente tem que, porque ela Muito fala legal. direta, a arte, talvez, como é, estou pensando nesse lado um pouco mais ocidental, né? Se a gente pensar outras culturas, né, em que a gente não separa a arte da humanidade, né? Não. Essas culturas podemos pensar culturas indígenas ou até um pouco mais perto de mim a cultura do candomblé, em que a gente constrói vestimentas, a gente constrói aparatos, a gente faz coisa de madeira, coisa de bambu, coisa de barro. Então, tudo isso tem a ver com a nossa criatividade. A arte, né, como a gente enclausurou ela nessa caixinha ocidental, a arte ela tem a ver com a essência humana, que é uma própria essência de E, criação. Apolinário, a tecnologia faz parte da arte. A tecnologia faz parte da cultura. E a gente separou, porque eu sempre falo aqui, as pessoas discutem culinária, discutem filosofia, sociologia, engenharia, discute moda. Mas na hora de discutir tecnologia, falar isso aí é uma coisa técnica, eu compro no mercado. Ou seja, na verdade, retiram da humanidade, da nossa cultura, uma das suas expressões mais importantes. É só você ver o que passa pelo nosso celular, né? Nossas interações, nossas realidades, nossa cultura, nosso entretenimento. E é um aparato tecnológico que foi feito de uma maneira, como você bem disse aqui, eu nem sei como funciona aquela desgraça. Mas a gente deveria ter uma série de conhecimentos. Ah, mas não preciso conhecer engenharia eletrônica. Não, não precisa, mas, sabe, você precisa ser menos alienado em relação às técnicas, em relação à cultura, né? Eu concordo plenamente, mas eu queria dizer o seguinte, Apolinário, nós estamos aqui há 50 minutos, o nosso episódio dura 50 minutos, aqui não é Hollywood, mas tem horário, é como filme. E aí é o seguinte, a gente começou uma conversa, né? Ela vai continuar, como você bem disse, essas controvérsias vão continuar, esses debates, são debates cruciais, porque eles colocam no cerne da. Teve que aparecer uma artificialidade, que na verdade não tem nada de inteligente, são sistemas automatizados, que muitas comunidades e povos originais não sabem nem para que serve e não querem saber, porque a vida deles não precisa desse grau de automatização e que a gente fala que é inteligente para dar medo nas pessoas, porque são tecnologias estatísticas que rodam alto poder computacional e que hoje estão impactando o Ocidente capitalista, mas o mundo capitalista em geral.
mas foi bem legal você ter vindo aqui. E eu tenho uma última pergunta que não tem a ver diretamente com o tema, mas qual foi a dublagem que você fez que você mais gostou, Apolinário? Só para a gente terminar o episódio aqui. Cara, eu acho que é, eu preciso até fazer um santinho dele, porque eu acho que é um personagem que tem me acompanhado bastante, né? Quando eu mais tô precisando, ele aparece aí para Ah, salvar minhas contas. É ah, o Xanté, né? Do League of Legends, né? Que eu ah, faço a voz do Xanté, que é um personagem que foi desenhado pelo Lil Nas X, na Riot Games. E, mano, eu sou muito grato a esse personagem. legal. Ele tem uma. Acho que ele é um personagem de um game, né? Mas eu sou feliz pela maioria das dublagens que eu faço. Esse eu tenho um carinho especial porque foi o primeiro teste que eu passei na minha vida, né? E Sim, eu acho que ele é. Ah, ele é incrível, assim. Ele me trouxe vários sonhos, assim. legal. Então, fiquei muito feliz. Pô, Apolinário, obrigado por você conversar aqui com a gente nesse episódio do Tecnopolítica e chamo a todas e todos a ajudarem a gente a divulgar o Tecnopolítica, assinem ou se inscrevam nos canais, no Spotify, no YouTube. Por quê? Porque ajuda a gente a ir mais longe, dê um like aqui no nosso vídeo e ajude a divulgar, fale para as pessoas. É isso aí, fique ligado, fique ligada no próximo Tecnopolítica. Bye, bye.